there, Jessica. How are you Hey, doing over there? I'm doing fine. And about you? I'm just fine. I'm just, feeling the spirit of life in this sunny morning here em São Paulo. Como é que estão as Ah, coisas aí? Fala. não, você falando que tá calor aí, não precisa falar não, não Não tá precisa falar que calor, tá sol. não. Tá Parecer. sunny. É, calor também tá. É calor. Não, mas É. não calor. Você sabe que calor no Brasil para mim tem um nome. Se chama Cuiabá. É calor. Isso é calor. Agora, Ah, Cotia, coitadinho de Cotia, não é essas coisas de calor, né? Mas tá um sol bem bonito aqui, tô vendo aqui. Eu fiz uma reforma na casa, a gente fez uma reforma, eu não, né? Quer dizer, a gente contratou um senhor super legal, e aí ele ampliou aqui, colocou uma janela bem maior para poder ter mais contato com a natureza. Então, assim, é quase se estivesse lá na árvore, assim, sabe? Curtindo o momento. eu. Olha, o nosso vídeo fez um sucesso danado, o negócio do Commonwealth lá, e as pessoas estão me perguntando ontem mesmo, num papo lá na Paulista, me perguntaram, e aí, como é que é a questão que movimentação está tendo na cidade? Já tem alguma coisa diferente? Como é que tá? Então, tem um centro de exposições bem pertinho aqui de casa, né? Que eu moro no centro, e eu tive a Aham. oportunidade de ontem passar por lá e já tá uma decoração, já tem as bandeirinhas dos Olha países, tá que bem legal, legal. Eu te mando legal. fotos e publica aí, tá bem legal. Ah, Mas ainda legal. não tô vendo o pessoal, não. A equipe do aqui britânica, né? Já tem, como eu trabalho no hotel, como vocês já sabem, né? O pessoal do canal já sabe que eu Já trabalho. sabe. Aí então o pessoal vem para cá para fazer, como é que eu digo? Para fazer treinos, para ver a cidade. Então já Uhum. tem bastante time vindo para cá. Bem legal. Já estamos no Legal. Joia. espírito quase olímpico. Ótimo. E aí nós selecionamos, então, assim, para poder homenagear essa cidade que é... As pessoas falam muito de Peaky Blinders, né? Até enche o saco isso aí. Ah, a cidade do Peaky Blinders, cidade do Peaky Blinders. E nem foi filmado aí, né? É uma fama boba, assim. Então, é o que eu falei, né? Só no Black Country que teve umas filmagens, que é uma área ainda que tem preservado Uhum. os barquinhos, ali os canais e tal, mas o restante é tudo em estúdio. Tudo em estúdio, né? É. E aí, assim, para poder homenagear, então, o país que já dominou o mundo por 300 anos, né? Continua sendo um super player, né? Um super agente econômico, financeiro, cultural do mundo, porque basta ver, né? A Rainha Elizabeth II, com seus 95 anos, ela dá uma risadinha diferente, já aparece no mundo inteiro, né? Eu fui ver ontem Uhum. uma bobeirinha dela lá com um soldado, 55 milhões de views, assim, uma coisa absurda, né? Porque é view do É. Brasil, é view da Austrália, é no Quênia, é no Canadá, todo mundo fica vendo, né? Estados Unidos, tal. Acho que até na É. Rússia. Acho não, até na Rússia. E Testou positivo para Covid. testou Tá positivo todo para mundo falando. Covid. Nossa, 95 anos, não sei o que e tal. Mas tem um vídeo muito legal dela, só vou ver aqui. Ela tá, já é mais antigo o vídeo, mas não muito antigo. Ela tá recebendo um pessoal de uma comitiva do Canadá e tem uns militares canadenses, né? E ela passa assim, tal, e ela pergunta assim para um soldado, né? E você está servindo há quanto tempo? Aí ele falou assim, há 27 anos. Ela fala assim, parece. Coisa da rainha. Coisas Meu da Deus. rainha, entendeu? Pronto. 85 milhões de views porque a rainha tirou o sarro do soldado mais velho, entendeu? Mas é um sarro assim, né? Rainha, né? Não é aquela coisa descarada, né? Tipo funk, né? Mas enfim, então aí o nosso papo para homenagear esse país, né? Que dominou o mundo durante 300 anos, que é uma super referência, é falar como que eles conseguiram fazer isso usando a moeda que é a mesma desde sempre, né? Que é a moeda do Reino Unido, que é a libra esterlina, sterling pound. A gente fala pounds, né, em inglês, ou libra. Aqui a gente fala libra, em português a gente fala libra, em inglês a gente fala pounds, né? Não se fala sterling pounds. Mas enfim, libra esterlina. É uma moeda conversível desde sempre, né? Desde o século XVII, que é uma moeda conversível. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser uma moeda conversível, que a gente já pode adiantar, né? Moeda conversível é uma moeda que pode ser trocada por uma outra moeda sem perda financeira. Então, assim, dá para pegar desde o século XVII, era possível guardar a libra esterlina nas suas diversas formas, em prata, em ouro, etc. e tal, guardar essa moeda e depois trocar por uma outra moeda, trocar por um produto com um valor parecido. Então, a inflação baixa, né? Um poder de compra preservado.
Então, isso é uma moeda conversível, uma moeda que os agentes econômicos, os bancos, as pessoas topam guardar, porque depois, no futuro, ela vai continuar tendo valor. Isso quer dizer conversível. Então, uma moeda conversível como a do Reino Unido, a Libra, ficou junto com o país, está junto com o país desde sempre, só que isso houve uma mudança, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, exatamente em 1917, o dólar passa a libra esterlina como a moeda mais forte do mundo, não mais forte, mas a moeda mais... A Jéssica, antes da gente começar a gravar, ela usou um termo, a moeda mais, o que você falou? Mais usada? Não, mais... Eu falei, a moeda... Nossa, agora me pegou, hein? Você falou, eu gostei do termo que você usou, a moeda mais... Não é usada que você falou, mas é a moeda mais comum, enfim, a moeda estrangeira mais comum no mundo é o dólar, né? E ela perguntou por quê, eu respondi, porque o dólar, é, os Estados Unidos é o país mais envolvido em negócios no mundo, né? Não tem nenhum outro país com multinacionais como os Estados Unidos, e tem muito investimento americano no mundo, né? Então, se a gente pegar Bolsa de Valores de São Paulo, olha, o percentual de dinheiro que vem dos Estados Unidos é sempre o mais alto de todos, né? Porque tem uma sociedade muito grande, né? Muita gente morando lá, com força financeira, né? Com capitalizada, com dinheiro disponível para investimento. Então, vem muito dinheiro dos Estados Unidos vai para o Brasil e para o mundo inteiro. Por isso que o dólar é a moeda mais usada no mundo, é a mais comum, né? Em termos de troca, né? Cada um tem a sua moeda, ou quase todo mundo tem a sua moeda, que nem o Equador não tem. O Equador usa o dólar. Mas a maioria dos países, cada um tem a sua moeda, mas usam o dólar como referência, como trocar. Ah, vou viajar, vou comprar dólar. É sempre assim, qual é o preço do dólar? Porque sabendo o preço do dólar, a gente já sabe o preço das outras, né? Por comparação, por dedução. Então, assim, não preciso saber quanto está a libra esterlina hoje. Eu vou viajar para a Inglaterra, eu vou viajar daqui a pouquinho, daqui uma semana eu estou viajando. Então, eu vou comprar dólar hoje. Desculpa, vou comprar euro hoje. Mas por que eu não compro a moeda dos países para onde eu vou? Porque basta comprar o euro, depois eu troco por outra, né? Ou basta comprar o dólar, depois eu troco por outra, porque a diferença entre uma e outra, eu não vou perder dinheiro na troca. Por isso que é conversível, né? Eu posso comprar uma e trocar por outra sem muita perda financeira. Agora, se eu levar o real e trocar o real lá no... Eu vou chegar na França daqui uma semana. Aí eu chego na França e vou trocar real por euro. Como eu vou estar num lugar que não conhece a moeda do Brasil, eles vão tirar muito poder de compra do real. Então, eu vou trocar muito mal. Então, se aqui eu consigo trocar por um valor X, lá eu vou trocar por X menos 20%, entendeu? Vou perder 20% na troca. Dá para trocar? Ela fala assim, o real não é aceito em outros lugares do mundo. É aceito, mas é aceito com muita perda financeira, entenderam? Então, assim, vai trocar a moeda e vai receber menos do que poderia. Então, se eu comprar euro aqui no Brasil, em São Paulo, ou seja, onde eu for no Brasil, eu vou receber X euros. E se eu for comprar em outro lugar, eu vou receber X menos 15, 20, 30, depende da relação do país com a nossa moeda, né? É isso. E aí, nós fizemos uma lição de casa aqui para vocês, nossos seguidores, nossos telespectadores. E a Jéssica manda muito bem nas pesquisas dela, viu? Ela me pega na curva aqui, para vocês terem ideia. E aí eu falei, Jéssica, então nós vamos falar Fala. é verdade. A Jéssica pega na curva total. E aí, então vamos lá, Jéssica, o que você sempre quis falar sobre inflação, sobre câmbio, sobre moeda estrangeira e nunca teve a chance? Perguntem-nos agora. É aquilo que a gente falou um pouco sobre moedas, né? É um assunto amplo para a gente conversar. E pensando que o mundo. Acho que o mundo hoje está mais tecnológico, as coisas estão muito mais avançadas. E aí eu queria falar um pouco sobre a gente pensar que o dinheiro, por exemplo, agora tem a era do Bitcoin, NFLs e tudo mais. O quão é confiável uma moeda, o quão a gente pode esperar do futuro. A gente sabe que hoje em dia, né, o papel, a gente confia no papel, mas é baseado muito na confiança nossa, de dizer isso vale tanto, que é aquilo que a gente falou um pouco, né? Mas se uma Venezuela um dia falar, né, não confio, como não confia hoje, as pessoas não confiam na moeda, se perde total valor. E aí eu queria entender um pouco mais desse mundo, né? O que a gente espera também do futuro, sabe? Vai existir moedas como hoje em dia a gente tem o real, o dólar, que é tão confiável. É isso. Tá. Vamos começar pelo final. Se vão existir essas moedas no futuro, sim, depende do futuro, mas o futuro mais próximo, que você vai estar viva, né? Eu um pouco, você mais do que eu. Esse futuro próximo, sim, as moedas vão continuar existindo, mas cada vez menos na forma que a gente conhece. Eu conheci mais do que você, mas assim, não se dava um passo fora de casa sem dinheiro.
Sim. Ontem eu fui comprar um Gatorade, R$ 5, eu não tinha dinheiro. Mas eu tenho dinheiro, entendeu? Quer dizer, no banco, passa o cartão, né? Faz alguma coisa do tipo, né? As moedas que a gente usa hoje, que a gente conhece, elas vão continuar existindo no curto, no médio prazo, né? Que eu estou dizendo assim, tipo, uns 50 anos à frente, então a gente vai continuar usando essas moedas. O que a gente vai deixar de ver é a moeda em circulação. Por exemplo, outro dia que eu estava falando, né? Fui pagar lá um Gatorade, não tinha R$ 5 no bolso, mas passei o cartão. Na verdade, o rapaz aceitava Pix, né? Cada vez mais aceita Pix. O Brasil é muito bom nisso, né? Vamos pegar assim, se eu vou viajar daqui a pouco para a Europa, eu tenho certeza que eu vou para alguns lugares, se eu não tiver o dinheiro pequeno, um dinheiro trocado, assim, talvez eu não tome café, talvez eu não coma um lanche, coisa do tipo, porque não é tão comum aqui, né? A gente passar cartão, mandar um Pix para a pessoa. Então, isso é uma verdade, a gente está usando cada vez menos moeda. Existe uma previsão de que países como a Noruega não tenham nem mais moeda em circulação, nada em circulação física, né? Moeda, papel, moeda, tal, a partir de 2025. Mas isso não quer dizer que a moeda vai deixar de existir, né? Ela vai deixar de existir na espécie que a gente conhece ela, que é, né, tangível, tocar na moeda. Mas ela vai continuar sendo como nome. Aí, assim, uma falácia, quer dizer, uma mentira que se tem como verdade é que essas moedas vão desaparecer e vão entrar moedas criptografadas. Não é verdade, porque essas moedas elas não têm controle de Banco Central. Então vai precisar mudar muito a cabeça das pessoas, vai ter que entrar algumas gerações para poder entender que o Banco Central não vai ter controle sobre a moeda. Por enquanto, não existe. Você pegar um país assim que tem uma cabeça super arrojada, como Holanda, né, como Países Baixos, e que tem um Banco Central bem, assim, bem atualizado, né, update com as coisas, eles ainda sabem, acreditam que o Banco Central tem que controlar a moeda. E a criptomoeda é uma moeda que não é controlada pelo Banco Central, entendeu? Então, agora está dando a resposta para todo mundo aqui, ó. Teremos criptomoeda no lugar do dólar, do euro, da libra? Não sei, eu não posso dizer. Eu acho difícil até dizer quando isso pode acontecer, se é que vai acontecer, porque é uma moeda sem controle. Vamos pensar, qual é a cara de um país? É a capacidade que o governo tem em preservar o poder de compra da moeda. Então, assim, o Banco Central é ligado ao governo, é ligado ao país, é ligado ao Estado. Então, se o sistema não consegue garantir que a moeda vai ter poder de compra, que eu vou poder receber, a pessoa recebe lá R$ 2.000 por mês e ela que país maravilhoso seria esse, né? Se R$ 2.000 por mês dessem para comprar o que a pessoa precisa, pagar o aluguel, né? Pagar as despesas dela e durante 10 anos sempre R$ 2.000. Ninguém precisaria de aumento de salário, mas não dá, porque a inflação vai e come o valor de compra, tem que ficar aumentando o valor do salário por diversas maneiras, que nem agora no Brasil, inflação em torno de 10%, tem que aumentar o salário em 10%, ou coisa do tipo, né? Então, moeda vai continuar existindo. Agora, o poder dessa moeda, a gente percebe hoje que isso varia muito, né? Que a gente chama de poder fiduciário, que é a credibilidade que a moeda tem. Então, quando as pessoas não acreditam, por exemplo, assim, tudo é mais ou menos uma profecia que se autorrealiza. Entende? Assim, tipo, se a pessoa acha que a moeda na Argentina vai perder valor, a moeda perde valor. Se a pessoa na Suíça acha que a moeda não vai perder valor, a moeda não perde valor. A tendência é muito forte, porque é uma questão de aceitação. Por exemplo, num supermercado na Suíça, se um produto custava, sei lá, há 6 meses, custava 11,70 e agora está 11,90, as pessoas vão talvez rejeitar aquele produto, porque as pessoas não estão acostumadas com preços mais altos. Agora, na Argentina, o pessoal vai lá no supermercado em Buenos Aires, no sul de Buenos Aires, e o negócio custava 10 a 6 meses, 10 pesos argentinos, agora está custando 90 pesos argentinos, a pessoa vai falar assim, é la inflação, né, que se pode ser, é la inflação, entendeu? A pessoa aceita, porque sabe que é normal ter inflação num país como a Argentina. No Brasil, um pouco menos, bem menos que na Argentina, mas muito mais do que na Suíça. Entendeu? Então, assim, a relação das pessoas com as suas moedas, das sociedades com as suas moedas, essa relação varia muito e depende muito da imagem que o governo passa, que o país passa em poder controlar a moeda ou não, e também depende muito da tecnologia, né? Do grau de tecnologia que o país tem à disposição. Basicamente é isso. A gente tem algum país que conseguiu melhorar essa situação de tipo, a minha moeda não era tão forte, eu consegui agora mostrando tecnologia e tudo mais, eu sou uma moeda mais forte, as pessoas confiam mais em mim?
Tem um exemplo do mal, né? Que é o exemplo da Não, Alemanha. Porque assim, conseguiu controlar a moeda, mas colocou Hitler no poder. Sim, tem exemplos. Tirando o exemplo da Alemanha, se a gente pegar os países, todos os países da Europa, né, os países da Europa, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, ao longo da década de 40, 50, 60, quando chegou na década de 60, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, eles estavam com as moedas de novo no patamar que estavam antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi tão poderosa que tirou a credibilidade de todas as moedas, porque os países foram destruídos. Se a gente pensar na uhum. Bélgica, na Holanda, pô, esses países não tinha mais país, né? Foi tudo destruído fisicamente, institucionalmente, emocionalmente, foi tudo acabado, o Holocausto e tal. Então, depois de 20 anos, esses países conseguiram voltar a ter controle sobre as suas moedas e passar credibilidade para essas moedas. Então, sim, a inflação na Holanda, na década de 50, era de 800% ao ano, entendeu? Então, isso foi mudando aos poucos. E vamos lembrar que antes de ter o euro, esses países tinham moeda própria, né? Eles tinham uma moeda com o próprio... Cada um tinha a sua moeda. Então, tinha lá o franco francês, tinha a peseta espanhola, tinha lá o florim holandês, cada um tinha a sua moeda, né? E essas moedas depois deixaram de existir, né, num acordo que houve lá em Maastricht, na Holanda. Em 1992, foi feita uma reunião em Maastricht, no sul da Holanda, e aí decidiram que a partir de 2000, a moeda que circularia para os países da União Europeia, que topassem, né, isso, e pudessem também fazer, porque não é só uma questão de querer, né, tem que poder usar a moeda do outro. Aí criou-se o euro e tá aí, vai continuar o euro. Então, aí foi uma opção. Então a Holanda não tem mais moeda própria, porque a moeda era ruim. Não, não era ruim, ela era boa, só que era uma moeda de pouca circulação, né? Limitada, né, ao mundo da Holanda. Então, por que não usar uma moeda que seja, vamos pegar a força da Holanda, somar com a força da Alemanha, da Bélgica, da França, da Irlanda, da Espanha, Portugal, vamos juntar todo mundo e aí vamos criar uma nova moeda. Então, vamos lá, o euro, que a gente conhece, que as pessoas sabem do euro, como se fosse uma moeda que sempre existiu, mas só existiu a partir de 2000, né? No papel escrito em 92, mas existia fisicamente só a partir de 2000. O euro é forte, é uma moeda desejada. Eu vou comprar euro amanhã, hoje, amanhã. Por quê? Porque o euro nasceu de moedas que já estavam em circulação e eram moedas fortes. As pessoas devem lembrar uma coisa que aconteceu com a moeda da Grécia. A Grécia tentou, a Grécia entrou para a União Europeia e resolveu usar o euro como moeda, mas a Grécia não aguentou. Então, não sei se você lembra, né, Jéssica, que a Grécia começou a ter vários problemas com isso e quase saiu da União Europeia, quase abandonou o euro porque não conseguia segurar a onda, né, de manter uma moeda que não era dela. E aí acabou que recebeu muito dinheiro emprestado, bilhões de dinheiro emprestado em investimentos na Grécia, e hoje a Grécia convive com o euro. Não é uma convivência lá muito pacífica, porque a Grécia é um dos países mais pobres da União Europeia, mas hoje não se fala mais em Grécia sair da União Europeia, não se fala mais da Grécia abandonar o euro. Então, a Grécia é um exemplo muito recente de um país que conseguiu passar credibilidade da sociedade para poder usar uma moeda que não era deles, né? Que no caso do euro. Aí vem a pergunta que nunca quer calar, né? Por que o Brasil também não usa uma moeda que... Por que o Brasil não adota o euro? Por que o Brasil não adota o dólar? Porque não consegue, porque não... Primeiro que perde todo o controle, vai perder todo o controle, né? Para usar a moeda do outro, tem que ficar sujeito ao outro. Então, o outro é que vai definir a vida dele. E no caso do euro, quem define a vida do euro? A Alemanha. É a Alemanha, porque é o país que tem a produtividade mais alta, é o país que tem mais poder econômico, então está na Alemanha. Ah, mas não é só a Alemanha, porque o Banco Central Europeu fica em Frankfurt. E aí tem lá os agentes dos outros países. Então, assim, tá um prédio e lá está o Banco Central Europeu. Então, quem manda lá, assim, tem gente da França, de Portugal, da Espanha, todo mundo naquele prédio. Então, pessoas que estão nos assistindo aqui agora, então imagine um prédio altão no centro de Frankfurt, beleza. Aí esse prédio está cheio de gente da Europa. Todo mundo que usa o euro tem um representante lá dentro. Então, assim, os países têm opinião. Ah, vamos fazer isso com o euro? Vamos aumentar os juros? Vamos diminuir? Os países têm opinião. Só que quem tem mais poder para decidir sobre o euro é o país que conseguiu colocar a moeda mais forte dentro do euro, que era o marco alemão, que era a moeda da Alemanha. Então, a Alemanha, por ter tido a moeda mais forte que compõe o euro, que o euro é uma cesta de moedas. Então, imagina, pega uma cesta, vai colocando todas as moedas lá dentro, aí mistura, sai o euro. Dessa mistura, a moeda da Alemanha era a mais poderosa.
E aí, olha, por isso que a Alemanha, a gente fala que a Alemanha que controla o euro. Na prática é mesmo, mas na teoria não, porque os países acabam opinando lá. Então, tem isso sobre a moeda, tem a questão do FIDOS e tem a questão da tecnologia, né? Como é que você encara a tecnologia? Que tipo de relação que você consegue ver, Jéssica, entre tecnologia e moedas? Um pouco como a gente falou do exemplo Inglaterra e Brasil, né? Por exemplo, um Tesco que não consegue, que tá faltando um produto. A gente tem um gap entre faltar um produto e chegar ao mercado. No Brasil, por conta de falta de tecnologia, a gente não tem um bom desenvolvimento aí da questão de entrega e tudo mais, fica maior, o tempo é maior, né? Então, Uhum. entre produto, demanda e tudo mais. Então, Oferta. essa é a diferença. Aqui na Inglaterra, as coisas, o gap é menor, então é Uhum. isso. A tecnologia consegue compensar um pouco mais. E no Brasil não Isso, é tão bom assim. Então, é isso que eu entendo. isso. Por isso que não ajuda tanto no Brasil na questão de faltar a tecnologia, né? Uhum. A gente não Uhum. tem isso. Acho que é um pouco disso, né? Acho que eu Um pouco tentei disso. resumir. O que é o gap que a Jéssica está falando? É a distância. Então, a distância, aqui está a oferta, aqui está a demanda. Ó, então, assim, minha mão esquerda aqui está com a oferta e minha mão direita com a demanda. Elas nunca são iguais. Sempre tem uma Uhum. distância entre uma e outra. Então, de novo, a minha mão esquerda é a oferta, a direita é a demanda. Qual vai variar mais? Qual tende a subir e descer mais rapidamente? A demanda. As pessoas podem comprar e Uhum. podem não comprar. Uma empresa vai produzir de acordo com o mercado, mas o mercado é muito mais rápido do que a empresa, né? Então, então a demanda está aqui, ela pode subir, pode cair, mas a demanda nunca, ou quase nunca, vai ser menor do que a oferta, porque as empresas não vão produzir para vender para ninguém. Ninguém produz para deixar em estoque. Então, antes de cair tanto assim, a empresa já parou de produzir. Então, assim, vamos pensar, tá aqui, né? Sempre demanda maior que a oferta. Não, minha mão direita é a demanda. Demanda maior do que a oferta. Se a demanda cai abaixo da oferta, automaticamente as empresas vão parar de produzir, vão produzir menos ainda. Então, estava aqui, mão direita demanda, mão esquerda oferta. Aí a demanda cai para caramba, fica abaixo da oferta. O que vai acontecer com as empresas? Vão produzir muito menos para ficar abaixo da demanda. Então vai ficando assim. Esse é o caso da Venezuela, esse é o caso da Argentina. Então, assim, começa a ter muito problema, começa a ter muita desconfiança do mercado, o gap entre oferta e demanda é muito inconstante, então vai se produzindo cada vez menos, vai ficando uma sensação de. É o caso da Venezuela, parou de produzir quase tudo. Não se produz. Assim, a gente pegar a Venezuela dos anos 80 e a Venezuela de hoje, a Venezuela acho que é 1% do que era nos anos 80. Né? Então é um exemplo realmente para não ser seguido, é um exemplo do mal, né, com relação à oferta e demanda. Então, como é que a Jéssica citou o Tesco, professor, para vocês depois acompanharem aí? Tesco, que é uma rede de supermercados que atua na Europa com base, né, a base é a Inglaterra. O Tesco é uma rede de supermercados que conseguiu usar a tecnologia a favor, né, dos produtos e serviços deles, que é assim. Então, vamos pensar só na demanda e oferta do Tesco. Então, aqui tá a oferta do Tesco, que são os produtos em prateleira do Tesco, e aqui está a demanda para o Tesco. O Tesco tem uma tecnologia tão grande, que é ajudada pela tecnologia do Reino Unido, que ele consegue ajustar a oferta dele à demanda de uma maneira que a distância entre... Ó, tá vendo minha mão aqui, ó? A distância entre a minha mão direita e a minha mão esquerda no Tesco é bem baixa. No Reino Unido como Uhum. um todo também é baixa. Então, quanto menor a distância, pessoal, entre oferta e demanda, menor será a inflação. Essa é a lógica. Faz sentido, né? Então, Sim. e como é que se faz para ter uma relação entre oferta e demanda mais baixa, mais equilibrada, né? Uma distância menor entre um e outro? Só com tecnologia. Com produtividade, com pessoas produzindo mais, agregando mais valor, com logística mais integrada, né? Com satélites desenvolvidos para atuar que nem o Tesco, tem satélite próprio. Então, imagina, o Tesco com um satélite próprio. Aí você fala assim, por que a rede Pão de Açúcar não consegue ser como é o Tesco? Porque tem que investir muito dinheiro nisso, tem que ter um foco em tecnologia muito forte. É isso. E aí tem uma coisa que só para vocês ficarem, porque o nosso tempo já está acabando. Uma coisa que tem que ficar aqui para a gente pensar é que as moedas conversíveis, como a gente falou, dólar, euro, libra, franco suíço, tal, elas têm uma dessas moedas no mundo é referência para as outras, que nem para o Brasil a referência é o dólar, que a gente é mais próximo ao dólar aqui, mas poderia ser o euro também. O pessoal do leste europeu, agora ainda mais por causa da Ucrânia, né, bastante falado, o pessoal da Romênia,
A referência deles não é o dólar, a referência é o euro, pela proximidade que a Romênia tem com a Europa, onde está na Europa, inclusive, né? Então, a Romênia é diferente. No caso das moedas que já são moedas conversíveis, a referência entre elas é o franco suíço. Então, assim, por que é o franco suíço? Então, me responda aqui. Vamos dar um tempo igual o Rá-Tim-Bum, sabe? No Rá-Tim-Bum, que tinha um tempo, você não lembra de Rá-Tim-Bum, lembra? Então, no Rá-Tim-Bum tinha um tempo assim, vamos dar um tempo. Tipo o professor, como é que chama lá? Professor Tibúrcio. Aí tem um reloginho assim. TV Cultura. TV Cultura, lindíssima, que tá aí Uhum, até hoje, toda bonitinha e tal. Então, aí sim. deu um tempo. Por que a moeda suíça é a moeda referência para as outras moedas, pessoal? Porque a moeda da Suíça tem mais tecnologia. Porque a Suíça é um país com poder de produtividade muito elevado, e por ser sede de bancos, então a Suíça tem os bancos internacionais lá, a relação entre banco e sociedade lá é bastante próxima, né? Então, o percentual de bancos instalados na Suíça é muito maior do que nos Estados Unidos. Esse já é um motivo, eles estão muito próximos do dinheiro, de quem cuida do dinheiro. E o outro motivo, que eu acho que é bem maior, que é a produtividade suíça. Então, se a gente pensar assim, uma empresa suíça consegue produzir mais com menos, então eles vão conseguir ter uma moeda, que é a moeda franco suíço, vão conseguir ter uma moeda que vai perder menos valor ao longo do tempo. Então, essa moeda acaba sendo uma referência para as outras, entendeu? Então, assim, Uhum. é muito difícil, é muito mais difícil entender inflação na Suíça do que entender inflação no Reino Unido, porque na Suíça os preços tendem a não variar tanto assim, né? Certo? E aí vem a resposta também. Por que a Suíça não usa o euro? Porque a moeda da Suíça, em termos de desempenho, é melhor do que o euro. Certo? Ó, muito bem. Muito bem. Voltou. Bacana que ainda pode ter mais parte 2, parte 3. Pode, porque como eu estava falando para a Jéssica, antes da gente começar a gravar, durante muito tempo da minha vida eu dei aula de economia internacional, porque minha formação é comércio exterior, negócios internacionais. Eu vou falar para vocês, é uma dúvida enorme. As pessoas têm muita dúvida sobre câmbio, sobre investimento. Se eu pegar, por exemplo, agora, nós estamos, né, no começo do ano 2022 no Brasil, tá? O valor do euro no Brasil hoje é muito menor do que era há um ano. Aí você fala assim, pô, como que pode isso? Motivo para um próximo vídeo, certo, Jéssica? Muito bem, arrasamos. Muito bem, Beijo, muito obrigada, Jéssica. Paula. Nos vemos. Beijo vocês. Ó, pessoal, mandem comentários, hein? Perguntem para a gente, façam sugestões. Estamos aqui estamos gravando eu e a Jéssica. Nós temos um papo aqui agradável, porque a gente não, né? A gente está nessa vida para se divertir também. Mas a gente quer passar isso para vocês, tá? Beijos, tchau. Tchau.